caminho da nossa vida espiritual, nós dependemos basicamente da graça de Deus. E é a graça de Deus que nos fará santos, não os meros esforços humanos. Mas nós temos o nosso trabalhar humano. Deus quer nos salvar conosco. Santo Agostinho diz: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem a tua colaboração. Os meios principais da graça são a oração e os sacramentos. Esses são os meios principais da nossa santificação. Sem oração e sem sacramentos não nos santificaremos. Mas os autores espirituais apresentam meios que eles chamam meios secundários para o crescimento da graça de Deus em nós. O padre Roy Marin, nessa obra já conhecida por nós, A Teologia da Perfeição Cristã, ele como dominicano, apresentando de maneira sistemática, ele vai falando sobre esses meios secundários. Ele faz várias subdivisões, mas vamos ficar com os temas centrais. Um primeiro elemento um meio secundário da nossa santificação é o que ele chama presença de Deus. Não só ele, os vários santos. Presença de Deus. E como tomista, o padre Roy Marin ele define o que seria essa presença de Deus. Consiste este exercício em considerar com a máxima frequência possível que Deus está presente em todas as partes e muito particularmente no fundo do nosso coração. Em consequência, fazer todas as coisas como sob o olhar de Deus. Então, a presença de Deus é lembrarmos que Deus nos vê. Na sua omnipresença, Ele nos vê em todos os lugares. Nunca estamos ocultos diante de Deus. Nem mesmo o pensamento mais íntimo é oculto a Deus. No livro do Gênesis está esta frase de Deus a Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Seja santo. Anda na minha presença. Se nós nos lembrarmos continuamente da presença de Deus, evitaríamos muitos pecados. Porque mesmo quando estamos sozinhos, sabemos que não estamos sozinhos. Mesmo os pensamentos, é isso que ensinaram os santos. São José Maria, por exemplo, ensinava a que o primeiro e o último pensamento de cada dia sejam para Deus. Acordei, lembrar de Deus. Antes de dormir, depois de tudo, lembrar de Deus. Mas como nós acordamos? Já acordamos, às vezes, meio que caídos da cama, fazendo um monte de coisas, de tarefas, ou atrasados, correndo, vamos para a nossa higiene pessoal, vamos para o trabalho, para a escola, vamos fazer tal coisa. Quando não, estamos já, antes de começar o dia, já vendo o WhatsApp, o Facebook, etc., a presença de Deus foi para o espaço. O que os santos faziam era, ao acordar, exatamente, lembrar de Deus. Fazer um oferecimento do dia a Deus. Nos devocionários, quando buscamos esses livros de oração, há sempre oração da manhã. Era exatamente fazer essas orações da manhã, lembrando que Deus é quem me espera, Deus que me guardou durante a noite, agora que me trouxe a luz do dia, ou que me fez acordar, se eu acordei de madrugada, que me trouxe de novo a consciência, espera de mim um ato de fé, um ato de esperança, um ato de amor. Então, fazer alguma oração. Orações jaculatórias, por exemplo, essas orações em forma de jato mesmo, de flechas curtas, enquanto vamos ao banho, enquanto nos vestimos. Há, por exemplo, na vida religiosa tradicional, hoje em dia, acho que está muito perdido, eu tive alguns desses manuais em mãos, de orações próprias, por exemplo, orações enquanto se veste, oração ao sair da cama, oração a fazer isso, oração... Era um meio que aqueles fundadores e fundadoras davam à sua congregação, à sua ordem, uma forma de seus membros viverem a presença de Deus. Nós temos que descobrir algo, por exemplo, uma imagem sagrada em casa, no trabalho, às vezes um santinho que eu tenho e posso colocar numa mesa de trabalho. Mesmo em ambientes tão secularizados, tão hostis à fé, às vezes não há problema nenhum ter
fotos de família, não é verdade? Por que se não posso ter foto de família, ter um santinho de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, que me ajude? Viver na presença de Deus. E também o último pensamento do dia, que nos faz lembrar que Deus, que estamos diante de Deus. O que acontece? Às vezes nós vamos dormir com a televisão ligada. Vamos dormir ouvindo um programa, um vídeo do YouTube, ou sei lá mais o quê. Então, o meu último pensamento do dia foi para o mundo. Mesmo que tenha sido por coisas elevadas ou mais interessantes, para o estudo, não foi para Deus. É uma maneira de viver. O Padre Rui Marinho continua dizendo as consequências dessa presença de Deus. A primeira, que nos obriga a evitar a menor falta deliberada. Se eu sei que Deus está presente, mesmo os pequenos pecados, por que eu vou cometê-lo? Como eu vou cometê-lo? Uma criança levada da breca, ela chega aos pais, mas ela já se empruma, né? Sai os pais, sai os professores, a criança já começa a fazer a bagunça. Ora, se nós somos os filhos de Deus, só que o nosso pai não vai para longe, está sempre presente. Nos evitaria muitas imprudências e pecados, lembrarmos disso. Também nos obriga a fazer as coisas com a máxima perfeição. Essa foi a máxima, o lema de Santo Inácio de Loyola, ad maiorem Dei gloriam. Tudo, fazer tudo para a maior glória de Deus, que está agora presente, me vê, que me ouve. Também nos obriga a guardar sempre a modéstia mais delicada, ainda estando sozinhos. Porque mesmo sozinhos, nunca estamos sozinhos. E aumenta a nossa fortaleza e energia no combate da vida cristã. Não estamos sós. Quando sentimos uma certa tentação de desânimo, um pessimismo que nos envolve com a tristeza, um abatimento das contínuas quedas ou da falta de perseverança, pedir forças, lembrar que é o nosso Pai Deus que está ali ao nosso lado. O Padre Rui Marinho apresenta duas maneiras de praticá-la, lembrando que ele está dentro de nós, ao nosso redor, está em todo lugar, e também que ele chama pela via do recolhimento. Ou seja, quando nós estamos agitados, demasiadamente agitados, nós estamos pensando, nós não estamos pensando, estamos só reagindo instintivamente aos acontecimentos ao nosso redor. Quando nós nos recolhemos, fazendo silêncio, um silêncio exterior também, já viu como é difícil fazer silêncio em casa? A gente tem que, ao invés de estudar, tem gente que quer, não, porque eu só consigo estudar ouvindo rádio, só consigo estudar vendo televisão. Já viram como é no carro? Já entra no carro, tem que ligar a rádio. Nós não conseguimos mais hoje, no nosso dia a dia, fazer silêncio. O silêncio exterior ajuda muito o silêncio interior, que é este recolhimento que nos faz se lembrar da presença de Deus. Um outro modo, outro meio secundário para crescimento da vida espiritual é o exame de consciência, do qual nós já falamos. O exame de consciência geral, que nos faz ver tudo aquilo que já fizemos ou fizemos mal, e o exame de consciência particular, que é este combate, seja para arrancar um vício ou para ganhar uma virtude. Um combate concreto. Outro meio de crescimento interior, de auxiliar para a graça, é o que ele chama da energia do caráter. O caráter aqui entendido não como aquele temperamento, aquele substrato que nós já temos por natureza, se eu sou fleumático, melancólico, colérico ou sanguíneo, mas o que ele chama de energias de caráter, a retidão de consciência, a força de vontade e a bondade de coração. Essas energias, essa força, nós temos que utilizar no nosso favor espiritual também. Retidão de consciência, fazer tudo com retidão de consciência. Muitas vezes fazemos coisas que materialmente são boas, mas a nossa ação é má.
Porque nós não temos retidão de intenção. Fazemos por vaidade, fazemos por interesse, um interesse econômico, um interesse... Então, a retidão de intenção nos falta. Força de vontade é utilizar exatamente esses meios naturais que já temos da paixão, sobretudo do irascível, para resistirmos ao mal e irmos adiante em busca do que é bom. E a bondade de coração, que ele chama essa afabilidade no trato com o próximo e até conosco mesmo. Uma das coisas que nós precisamos aprender na vida espiritual é a ter paciência. Mas depois de começarmos a lutar e vencermos-nos na paciência com os demais, nós precisamos entender que precisamos também de paciência para conosco mesmo. Paciência, porque nós não avançamos à velocidade que gostaríamos. Nós não somos os santos que gostaríamos que fôssemos. E tantas outras coisas. Paciência, paciência, paciência. Como aquela historinha antiga, se falava, né? Aquele pai que está com aquela criança lá berrando, e dizendo impropérios, chorando, se jogando no chão, e o pai está lá, paciência, Carlos, paciência, Carlos, paciência. Uma pessoa olhou, ficou tão admirada, falou, nossa, como o senhor tem paciência com seu filho? Aí ele falou, Carlos, ouça o seu pai. Não, Carlos sou eu, meu senhor. Ele está dizendo para si mesmo, paciência, cara, paciência. Nós temos que dizer também para nós mesmos na vida espiritual. Outro meio da vida espiritual é o desejo de santidade. Claro, não seremos santos se não desejarmos sê-lo. Nós temos que desejar a santidade. Nós temos que gostar de, por exemplo, conhecer a vida dos santos, aqueles que já atingiram a meta. Desejar a santidade com humildade, com confiança, com um desejo que seja... Ele vai colocar aqui as qualidades desse desejo, para não ser um desejo fruto somente de uma impressão passageira que não move a nossa vida. Eu desejo ser um grande jogador de futebol, mas não treino. Ou, como aquela história também antiga que a gente ouvia, daquele que rezava Santo Antônio, pedindo para ganhar na loteria, e pedia, fazia novena, acendia a vela, fazia promessa, até que um dia Santo Antônio apareceu, meu filho, pelo menos compra o bilhete, né? Ou seja, se você deseja alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, pelo menos. Esse desejo, portanto, tem que ser eficaz. As qualidades que o Padre Roy Marin diz para que esse desejo seja eficaz é o seguinte: ele deve ser sobrenatural. Eu quero ser santo não para ter uma ficha limpa. Eu não posso querer ser santo para ser admirado pelos outros, ou querido pelos outros, ou ser tido assim no hall dos melhores católicos. Os top 10 do catolicismo. Não. Tem que ser um desejo sobrenatural. Eu quero por amor de Deus. Tem que ser um desejo profundamente humilde. Ou seja, sem apoiar em nossas próprias forças. E aí entra a terceira característica, tem que ser profundamente confiante, confiado na graça de Deus, não confiante em nossas próprias forças. Quarta qualidade, esse desejo tem que ser predominante. Não é, de vez em quando eu penso, não, tem que ser o desejo motor da minha vida. Eu tenho que buscar a santidade, tem que ser constante e progressivo. Não é, aqui sobe, desce, não, constante e progressivo. E por último, prático e eficaz. Este curso que nós estamos fazendo aqui é exatamente para nos ajudar, a todos nós, ver coisas práticas também de como fazê-lo. E aí, ele coloca alguns meios para excitar em nós este desejo de santidade, esse desejo de perfeição. Primeiro, pedi-lo incessantemente a Deus. Nós temos que pedir. Se é fruto da graça, nós temos que pedir a Deus. Não é só um esforço da nossa vontade. Temos que renovar este desejo frequentemente, conscientemente. Os retiros espirituais, os retiros mensais, os recolhimentos mensais, os momentos de confissão, ou preparando-se para ela, ou
como ação de graças de cada a confissão bem feita, são momentos propícios para renovarmos o desejo de santidade. Meditar com frequência nos motivos que temos para a santidade. Conhecimento da vida dos santos, os autores espirituais que vamos apresentando, os livros que nós vamos aqui constantemente apresentando. Meditar, ler e meditar. Um outro meio para o crescimento da graça, um meio secundário, é a conformidade com a vontade divina. A nossa irritabilidade, a nossa falta de confiança em Deus, a nossa murmuração frequente daquilo que acontece em nossas vidas, daquilo que nós não gostaríamos que tivesse acontecido, dos nossos planos que são afundados, das perseguições que padecemos. Quem não gostaria de ter uma vida tranquila, serena, sem nenhum problema? Mas isso não acontece. Todos nós vamos enfrentar um montão de coisas, de contradições internas e externas. E nós vamos ter que reassumir a nossa vida a partir daquilo ali, conformando-nos com a vontade de Deus, sem reclamar. São José Maria, no momento em que ele perdeu a sua mãe, ele dizia que todo sacerdote, a mãe de todo sacerdote deveria morrer um dia depois de seu filho. Porque quem é padre e tem sua mãe viva sabe o que isso significa. Todos nós, se não fôssemos nossas mães, em coisas miúdas, em coisas materiais, em coisas constantes, né? Então ele dizia que deveria. E ele, certo momento, estava com sua mãe muito doente, mas ele tinha um retiro para pregar para sacerdotes. Ele ficou em dúvida, acabou indo pregar. Ele pediu conselho, acabou indo. E no meio do retiro, ele recebe a chamada que a sua mãe havia falecido. Um choque muito grande, uma dor muito grande. Ele vai para a capela e reza uma oração que depois ele ensinou aos seus filhos espirituais a rezar sempre, que é fazer um ato de conformidade com a vontade divina. A oração é a seguinte: faça-se, cumpra-se, seja louvada e eternamente glorificada a justíssima e amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas. Amém. Amém. Pode ser no momento em que acontece algo que não esperávamos, algo que parece destruidor, algo que, mesmo injustiças, perseguições, o que for, doença, morte, faça-se, cumpra-se, seja amada, seja louvada e glorificada a justíssima e amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas. Amém. Amém. É um grande meio ascético para ajudar-nos a isto. Um outro meio que ele diz, a fidelidade à graça. O que ele chama de lealdade, docilidade às inspirações do Espírito Santo. Se nós formos sinceros, se soubermos fazer silêncio, se não formos pessoas agitadas que estamos a toda hora só vivendo uma vida exterior, nós vamos perceber que de quando em quando sentimos um apelo interior a uma mudança de vida, a romper com o pecado, ou a romper com algo que eu sei que leva ao pecado, mas eu não quero romper, porque eu gosto daquele gostinho de quase lá, e claro, quase sempre me faz cair. De quando em quando sentimos uma chamada a uma generosidade maior à oração, quando percebemos que nós estamos rezando, a confessarmos, sobretudo quando, por exemplo, vemos já um padre, às vezes fica uma luta interior, tem que confessar, vou não confessar, vou não ser. É um apelo interior. Um apelo, por exemplo, um apelo vocacional, de entrega total à vida sacerdotal, por exemplo, à vida religiosa, ao celibato apostólico, porque mexe com o nosso plano natural, mas sentimos de quando em quando essas chamadas internas. É isso que ele diz. São chamadas de Deus. Quando ouvimos uma boa pregação, ouvimos um bom conselho na direção espiritual ou na confissão sacramental,
mesmo nestas aulas do curso de espiritualidade, quando vamos citando algumas frases de santos, alguns textos dos autores espirituais, alguém pode como dar um estalo. Meu Deus, esse estalo, este insight, é um apelo da graça. Talvez quando falamos sobre os mandamentos e perceber uma chamada à conversão no mandamento, ou quando falamos de tibieza, que temos que lutar da tibieza, ou sobre exame de consciência, ou sobre oração, ou sobre os sacramentos, que sei eu. A fidelidade a estas chamadas interiores nos fará crescer na vida de santidade também. Então ele diz, ele pede a atenção. Devemos estar atentos a estas chamadas interiores. Um outro meio de crescimento da graça, meio secundário, é a melhoria do próprio temperamento, é o trabalho com o nosso próprio temperamento. O temperamento que cada um já temos, não há como mudá-lo. É o substrato que nós já temos. Se alguém é melancólico, ele tem por natureza uma tendência à solidão, a meditar mais nas coisas e também ao pessimismo. Isto é o natural dele. Mas ninguém tem que ficar só com o natural. Nós temos que trabalhar, potencializar aquilo que nós temos de bom e diminuir aquilo que nós temos de mal. O melancólico, por exemplo, é um ótimo conselheiro. É uma ótima pessoa para escutar. É uma ótima pessoa para estudar. Mas ele vai ter que lutar a sua preguiça, seu pessimismo, etc. O colérico é uma ótima pessoa para ser um líder. Mas ele vai ter que lutar contra a sua soberba e espírito de dominação, de impaciência contra as pessoas não têm a mesma velocidade que ele. O sanguíneo é uma ótima pessoa para animar, para dar ânimo àquelas pessoas que estão desanimadas, tristes. Ele vai ter que lutar também contra a sua falta de profundidade, contra a sua superficialidade, etc. Então ele vai falando aqui que a melhoria do nosso temperamento também é um meio secundário para nosso crescimento espiritual. Um outro meio secundário até agora ele chamou todos esses meios secundários internos. Agora ele subdivide esses meios secundários em meios secundários externos. O meio secundário externo é o plano de vida espiritual, ter um plano de vida, que é o quê? Da mesma forma que nós temos basicamente um plano de que hora nós vamos almoçar, horário de trabalho, etc. Ter um plano de vida que leve em conta a nossa vida espiritual. Então, no meu dia, quais serão os momentos do meu dia que eu vou me dedicar à oração? Quais são os dias que eu vou à missa? Em que horas que eu vou? Quando que eu vou me confessar? Quando que eu vou rezar um terço? Quando que eu vou adorar um santíssimo? Quando eu vou fazer tal coisa? Quando eu vou fazer uma leitura espiritual? Etc, etc. Ter um plano de vida espiritual para que não tenhamos uma vida espiritual utópica, etérea, que nunca saibamos no final do dia se cumprimos ou não o nosso próprio plano de vida espiritual. Nós pensamos aqui em colocar até mesmo como um material de apoio, um anexo, colocar em PDF mesmo, um quadro que cada um pudesse montar o seu plano de vida e depois fazer um exame de consciência com ele. Se cumpriu ou não, podemos ajudar se isso for útil para alguém. A uma pessoa que tem uma tendência mais escrupulosa, talvez não seja bom um exame tão minucioso, porque vai atiçar escrúpulos. Então, para uma pessoa que esteja com uma tendência mais escrupulosa, a melhor coisa são perguntas mais simples e curtas. Se nós estamos tendendo ao laxismo, abandonando muito a vida espiritual, é bom fazer um exame bem minucioso mesmo, até que a gente ganhe um pouco mais de fidelidade ao nosso plano de vida. Um outro meio espiritual é a leitura espiritual, a leitura de bons livros católicos, livros de santos, livros de espiritualidade. Santo Inácio de Loyola nos conta a sua grande conversão, quando ele caído, depois da guerra de Pamplona, com as suas pernas machucadas lá
no seu castelo Loyola, os livros de cavalaria acabaram, o que tinham para eles era a vida de Cristo e o livro de santos, a vida dos santos. Aquilo impactou e mudou a vida de Inácio, né? Então, ter uma lista de bons livros de espiritualidade, isso nós podemos fazer aqui também, colocar como material de apoio, colocar livros da vida espiritual, não só esses que vamos apresentando. Aqui, basicamente, estamos apresentando livros onde se condensa toda a vida espiritual. Mas livros de santos, a Filoteia, a Prática do Amor de Jesus Cristo e tantos outros. Um outro meio de crescimento, de auxílio para a nossa vida espiritual são as amizades santas. Ai do solo, ai daquele que está só, diz a Escritura. Ai daquele que está só. O Eclesiástico nos fala que um amigo fiel é um importante, é um tesouro. É um tesouro. Feliz daquele que encontrou um bom amigo. É isso que nós temos que cultivar. Amizades que queiram também a santidade. Amizades que amem as mesmas coisas que amamos. E, portanto, que amem a Deus. E que odeiem as mesmas coisas que odiamos. E odeiem o pecado. Mas que sejam tão fracas como nós. Mas que odeiem o pecado. Nisso, o santo São Francisco de Sales, por exemplo, ele vai distinguindo 3 tipos de amizades. As amizades santas, as amizades piedosas, portanto santas, as amizades carnais, as amizades sensuais e amizades meio carnais, meio sensuais, meio espirituais. As amizades santas são aquelas, por exemplo, que teve São Bento e Santa Escolástica. Grandes santos, irmãos de sangue, inclusive, mas grandes santos. E grandes amigos, conhecemos aquela história da vida de Santa Escolástica, que São Bento, que foi ter com ela, e falando dos altos temas da graça, sobre a Santíssima Trindade, sobre o Espírito Santo, sobre a oração, etc. Chega a hora, São Bento tem que voltar para o seu mosteiro, ele não pode dormir fora de sua cela, de seu mosteiro, e ele diz à sua irmã Escolástica que ele tem que ir. Ela diz, não, fica, temos que conversar mais sobre essas coisas de Deus. E ele diz que não. E ela não vai deixar que ele desobedeça a sua vocação monástica de ter que não dormir no seu mosteiro. Então, ela pede a Deus. Ela vai, já que você não pode, eu vou pedir a quem pode. Ela se recolhe em oração e cai um temporal tão forte que São Bento não pode sair do mosteiro. Então, eles passam a noite inteira conversando sobre Deus e as coisas de Deus. É tremendo. E logo depois, Santa Escolástica morre. A amizade santa, por exemplo, entre São Francisco e Santa Clara. Amizades santíssimas, etc. As amizades carnais são amizades que temos os pecadores. Ou melhor, perdão, porque todos nós somos pecadores. A amizade que temos para o pecado. São amizades que nos levam ao pecado. É aquele amigo que leva para o meretrício. É aquele amigo que leva para a perdição. É aquele amigo que leva para a festinha, onde se sabe que o ambiente, eu não levaria ninguém da minha família. Essas amizades são amizades meramente carnais. Quantos namoros cristãos, na verdade, são meras amizades carnais? E, portanto, não levam a Deus, por mais que sejam católicos, e por mais que rezem de quando em quando. E existe uma amizade que é meio carnal, meio espiritual, que são amizades entre almas piedosas, mas há muito de sensual também, de gosto. E isso é perigoso. É perigoso porque por exemplo, quantos sacerdotes perderam sua vocação com suas dirigidas espirituais? Quantos matrimônios se perderam no adultério ou mesmo depois no divórcio com amizades católicas? Quantas pessoas caíram até mesmo em pecados contra a natureza? Ou seja, amigos com amigos e amigas com amigas. Porque
sem perceber, havia muito de sensual junto com o espiritual. E São Francisco de Sales, ele vai dando, podemos falar num outro momento, para não estendermos, só sobre as amizades santas, e talvez falando um pouquinho sobre cada uma dessas de maneira mais aprofundada, ele vai dizendo qual o modo de sanar isto, para que a parte espiritual sempre esteja acima da parte sensual. Para isto, há de se levar consigo também a questão da mortificação, etc. Da prudência e voltar atrás logo depois de uma queda, não ficar como que afundando, se enrolando, etc. O apostolado é um outro meio de crescimento espiritual. É fazer o trabalho de apóstolo. O que os apóstolos fizeram? Anunciaram o nosso Jesus Cristo. Fazer a obra de apostolado é falar de Deus, falar de vida espiritual, convidar alguém para uma palestra espiritual, convidar alguém para uma missa, para um retiro, ensinar algo de vida espiritual. Isso é apostolado. Um outro meio de ajuda à vida espiritual é a direção espiritual. Ter um diretor espiritual com quem haja confiança de se falar tudo, senão não adianta, sem medo, e alguém que tenha uma capacidade também de conhecimento para ajudar. Santa Teresa dizia que entre um confessor, um diretor santo e sábio, ela preferia o sábio. Porque o sábio que ela entende é aquele que conhece a vida espiritual para poder ajudá-la. Mais do que um santo. E assim foi na vida espiritual de Santa Teresa. Os diretores espirituais de Santa Teresa, com raras exceções, não foram muito santos, não. Um famoso era um padre que amaziado com uma mulher num povoadozinho que ela estava lá, e Santa Teresa se confessava com ele. Era a única da cidade. Enquanto ela estava se tratando na casa de uma irmã sua, e confessava e tratava da sua alma com aquele homem. E aquele homem estava lhe ajudando, porque dava bons conselhos espirituais para a sua alma, mas, coitado, a vida dele não era muito boa. Até o momento em que este padre disse para ela que Irmã Teresa, ou Madre Teresa, a senhora não sabe com quem a senhora está procurando. Eu não sou digo, a senhora não deve. Eu sei muito bem, padre, dos seus pecados, porque era um pecado público. Ele vivia com aquela mulher amante. E ele confessa para ela, ele diz assim, olha, mas na verdade aquela mulher era uma bruxa, e tinha feito um feitiço contra ele, e aquele feitiço estava no pescoço daquele padre. E ele pede ajuda a Santa Teresa para arrancar aquele amuleto, onde havia um malefício. E ele abre então a batina e ela arranca e joga no rio. E ele se vê liberto de um feitiço, se confessa e começa a ajudar. Mas depois ele fica apegado a Santa Teresa. Quando Santa Teresa viu que ele começou a ficar apegado a ela, ele disse, agora já não dá mais. Ela já fez a obra também que Deus queria para a salvação daquele padre, que ele abandonasse aquele pecado. Ele se converteu, mas não, apego não. Então, a importância da direção espiritual. Um outro tema, o discernimento dos espíritos. Vamos deixar para falar em outro momento sobre o discernimento dos espíritos. Esses meios de santidade, ou melhor, esses meios secundários, nós deveríamos aprender e incorporar em nosso plano de vida. Então, seria bom que a partir de agora, se eu não tenho, tentar montar um plano de vida espiritual que contemple algo disso que acabamos de falar.